Educar é um desafio diário. Na pesquisa que fiz lá no Instagram do Laços Fraternos, em novembro do ano passado, perguntei quais eram os maiores desafios da maternidade e da paternidade. E a maioria respondeu que a educação é de fato a parte mais difícil diante do mundo em que vivemos. Por isso, no episódio de hoje, eu trago esse tema: como educar filhos emocionalmente saudáveis e substituir as punições por uma educação firme, mas amorosa. Histórias que nos unem, aprendizados que nos fortalecem. Dividir para ficar mais leve. Eu sou Luciana, mãe de Léo e Gigi, e esse é o Laços Fraternos. E quem está aqui no estúdio para me ajudar a refletir sobre essas questões é o psicólogo e educador André Garcês, que tem uma trajetória dedicada a orientar pais, educadores e filhos sobre caminhos de cuidado, respeito e vínculo. Seja bem-vindo, André, papai do Joaquim, não é isso? Você é casado com Maria e tem o Joaquim de 4 anos. 4 anos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui no seu podcast. Conta pra gente como é a sua relação como pai, como você se tornou pai. Foi um desafio muito grande para você e sua esposa? Sim. Quando eu me tornei pai, eu gerenciava, né? Eu fundei uma escola aqui em Salvador chamada Quintal das Crianças e a gente funcionou durante 8 anos. E quando o meu filho estava chegando na gestação, para mim era muito claro, se eu continuasse na escola, eu não ia poder dar, né, a mesma presença que eu queria dar para o meu filho. Então não dava para fazer as duas coisas. Eu precisei sair da escola para me dedicar a essa paternidade, né? Então foi um marco, né, tanto profissional quanto da minha vida, muito forte. E foi muito difícil. Por quê? Eu acho que é difícil para todos os pais. Porque a linha de largada da parentalidade, ela começa para o pai lá atrás. E a mãe já começa lá na frente. Então, quando a mãe está gestando, ela está lendo milhões de livros sobre educação respeitosa, né? Sobre formas distintas de educar daquela que a gente recebeu. Então, eu digo que quase todos nós somos autoritários em desconstrução, né? Alguns que estão optando por isso, conscientemente pelo menos, né? Porque a gente recebeu, de uma forma geral, uma educação autoritária e a gente quer fazer diferente. Então, as mães vão lá, pesquisam, se debruçam, conversam, entram em grupos de mães e já estão fazendo isso lá desde antes, muitas vezes, da gestação. E o pai, na gestação, ele está fazendo conta. Ele está pensando só no parto e olhe lá. Mas ele não pensa nem no puerpério, que é um dos momentos mais desafiadores, que existe o puerpério emocional, que pode durar 3, 4 anos para a mulher, né? Então, é um desafio muito grande a paternidade, principalmente a paternidade presente hoje. E para você, como foi? Você já tinha... para você foi mais fácil pelo fato de você já ter estudo com relação a isso, né? De sua profissão ajudou a você trilhar junto com sua esposa essa caminhada? Sim. Eu acho que ajuda e atrapalha, né? Porque quando eu trago, por exemplo, alguma coisa para o grande desafio de educar, um dos grandes desafios é o alinhamento educacional, né? Com a mãe ou com o pai, seja junto ou separado. Então, quando eu trago algo que, para mim, né, pela experiência e pelo estudo, né, faz muito sentido, ela traz de um lugar assim, olha, eu estou falando como mãe, né, e o que você está trazendo é algo, né, da ciência, é algo do seu estudo, e a gente vai fazer desse jeito, né? E a mãe, principalmente nos primeiros anos, ela se empodera desse lugar, né, de cuidado, porque ela foi, né, pela cultura, ela foi muito mais capacitada por esse cuidado do que o pai. Até porque na prática é diferente, né? Eu sempre falo, eu estudava muito, eu lia muito, mas assim, a maternidade, ela vai ensinando a gente, e a paternidade no caso, vai ensinando a gente dia após dia, né? É sempre uma novidade. Então, é na prática mesmo. E eu falo justamente dessa questão da gente ter paciência com os filhos, porque assim, na prática parece tudo muito fácil e simples, mas não é. Né? É muito difícil a gente educar com amor, mas com firmeza, porque as crianças precisam disso, né? Para que a gente consiga educá-los da melhor forma. A gente precisa saber dizer não e precisa estar ali explicando, acolhendo, né? Porque eles estão ali insistindo.
Então, é um desafio diário. Sim. E a gente hoje está com muita dificuldade, né, de dizer não, está com muita dificuldade de, inclusive, você falou da paciência com os filhos, né, de ser pacientes com nós mesmos, né? Então, de ser generosos com os nossos erros, com os nossos autoritarismos, que eles vão sair, eles estão impregnados na gente, né? Eu vou contar uma cena bem rápida, né? Sobre isso da paternidade, né? Quando meu filho chegou, né, do nascimento ali, ele já estava com as unhas muito grandes. E aí, é, a mãe falou, tem que cortar, né? E eu não vou cortar, a mãe falou, eu não tenho coragem. Aí a avó do lado, eu também não tenho coragem. Eu E falei, aí? eu tenho, né? Ah, E aí eu vou lá e corto a mãozinha dele toda, achei que eu estava, né, fazendo algo maravilhoso. sim. E logo segundos depois, a mão dele toda ensanguentada. Nossa, é o susto. E como é que veio a mãe para cima de mim? Para cima de um pai nessa hora? Como uma leoa, Nossa, né? com instinto Com instinto. materno, aquela, né, Isso. tá ali no... E aí eu demorei 3 anos para cortar a unha do meu filho de novo. E aí eu conto essa história e todo mundo fala, os homens, né? O problema são as mães, né? E aí eu faço, essa é a primeira parte. A segunda parte é, por que que eu demorei 3 anos? Foi só porque a mãe me veio para cima de mim como uma leoa? Não, foi porque eu não tive coragem de enfrentar isso. Eu não tive coragem de lidar, de rasgar esse espaço que o pai precisa rasgar, né? Um espaço em que ele vai errar mais do que a mãe. Não só pela dificuldade que ele teve de acesso ao cuidado na nossa cultura, né? Que ele não é vítima disso, né? Longe Sim. disso, mas pelo papel dele de empurrar a criança para o mundo. Então, se ele empurra a criança para o mundo, a criança vai se machucar mais com quem? Com o pai, né? Então, ele tem esse desafio aí duplo do cuidado e, ao empurrar a criança para o mundo, esses erros vão acontecer com mais frequência. Então, esse pai ele precisa desbravar um caminho novo de paternidade que, na maioria dos casos, a gente não recebeu dos nossos pais, né? Principalmente na primeira e na segunda infância. E aí vem a questão também do pai se impor e mostrar um pouco de... Passar a segurança para que a mãe consiga também trabalhar a mente para aceitar que o pai também é responsável, que o pai também tem como ajudar e deve, né? Que não é um apoio, é simplesmente um pai que precisa ser ativo, que precisa estar ali participando, até mesmo para formar vínculos, né? E para ajudar essa criança a se desenvolver. Isso. Eu digo que a mãe, ela tem todas as razões legítimas por ela não confiar no pai hoje. Porque o exemplo de masculino, o pai dela, os avós e tudo o que acontece na sociedade com o machismo estrutural que a gente tem, faz ela, né, recuar, faz ela segurar ali o filho para ela, faz ela não entregar esse filho para o pai. Meu filho tinha uns 2, 3 anos e ele falou alguma coisa que eu não lembro exatamente, mas que se referiu como se ele tivesse vindo só da mamãe, né? Então ele vê as fotos da barriga, né? Esse elo do peito, esse elo de fusão emocional, enfim, que as mães têm uma facilidade muito grande, mas ele não percebe, né? Ele não sabe que para ele existir foi necessário o pai e a mãe. Então eu lembro de eu conversando com ele, filho, você sabia que para você estar aqui vivo, você precisou do papai também, né? Olha como é Não é importante. só da Sim. mamãe, né? E é muito interessante porque eles crescem sem essa narrativa, sem essa percepção, né? A gente não para um pouco para refletir sobre isso, né? Como fazer para reverter isso? Como é que a gente pode, né, fazer que o pai seja mais participativo, que as crianças entendam que também é importante, que o pai tem uma função ali também, que não ama menos do que a mãe? Isso. Essa é uma pergunta muito boa, Luciana, porque cada vez mais a gente tem estudos que trazem a importância da presença paterna. Estudos que trazem e que a criança ela sai melhor nos estudos, ela tem um desenvolvimento cognitivo melhor, ela tem uma socialização melhor, ela tem menos índices de agressividade, ela tem mais qualidade de vida. O pai também tem mais extensão da vida quando ele é um pai presente em termos de expectativa de vida. A mãe também, pela presença do pai, tem um puerpério muito mais fácil, ela tem menos exaustão, né, na maternidade. Então é um benefício para todo mundo, né? E a gente tem as leis aí que estão surgindo para poder estender essa licença paternidade. Então, essa é uma conversa que passa por diversas esferas, né, políticas, sociais, econômicas,
Mas eu trago dois caminhos, né? O primeiro é o conhecimento e o segundo é o autoconhecimento. Perfeito. Então, é o que eu chamo, o meu trabalho que eu faço com os pais é a terapia parental, né? Que é a união entre a orientação educacional e a psicoterapia. Então, esses pais, eles precisam estudar, em primeiro lugar, né? Então, você que é pai que está me escutando, né? Você estuda, você se forma, você se preocupa com os cursos de formação do seu trabalho, né? Mas uma das coisas mais importantes, se você ainda não percebeu que é a coisa mais importante da sua vida, né? Você não estuda, a gente não estuda sobre a paternidade, né? Como é que a gente pode ser um pai que seja amoroso, que tenha uma autoridade, que exerça... Qual é a nossa função enquanto pai? Então, isso precisa existir. Esse estudo, ele não pode deixar de existir. E o segundo caminho é esse autoconhecimento. Então, esse pai, ele precisa, sim, revisitar a educação que ele recebeu na infância dele. Em geral, ele vai ter um pai autoritário. Em geral, ele não tem modelos de masculinidade saudáveis. O modelo masculino que a gente tem é o modelo de autodestruição. Esse é o modelo que a gente tem, né? É aquele que vai brigar, é aquele que vai acelerar o carro, é aquele que vai beber, né? São modelos autodestrutivos, não são sadios. Então, a gente precisa fundar uma nova masculinidade. E aí é o grande desafio, né? E aí uma coisa bem importante que eu trago para esses pais prática é, quando você está esperando o seu filho, né, em vez de você ficar fazendo conta e preocupado para ganhar mais, você podia fazer a mesma coisa que a mãe faz, que é se preparar para ganhar menos, por pelo menos alguns anos. Sim. Né? Aí vai me dizer, Se André, adaptar mas... àquela fase. Isso. André, mas aí os dois vão ganhar menos, como é que vai ser? Se for para ser, é assim. Isso seria mais saudável para o Para priorizar nascimento. o que importa naquele momento, né? Isso. Para o nascimento da Para o família, nascimento da né? família. Para a saúde do casal, né? Então, a maior parte dos casais, né, se separam, 30%, 40% dos casais se separam até os 2 anos de idade, né, da criança. Então, para que essa saúde aconteça, esse pai, ele precisa chegar junto. Eu trabalhei, Luciana, durante muito tempo com as mães. E o principal desafio que vinha era exaustão parental, Sim. exaustão materna. E aí eu comecei a ver qual é uma das causas principais da exaustão materna, a ausência paterna. E hoje, eu já digo assim, além da ausência paterna, são as funções paternas, porque a Sim. gente tem famílias, né, de diversos modelos, e o que falta muito que eu vejo são essas funções. Qual é a função do pai? Você que está me escutando, né? O que você pode fazer diferente? Primeiro, você nunca vai aprender a ser pai com a mãe do seu filho. Desista de fazer isso. Você pode aprender conexão e empatia, que são qualidades essenciais para a paternidade e que nos falta muito. Mas você vai parar aí na página 1. A página 2 você precisa desenvolver as funções paternas. Quais são as funções paternas? Assumir a autoridade, trazer disciplina, trazer ordem, empurrar o seu filho para o mundo. Então, essa é a sua função, trazer, ajudar o seu filho a desenvolver a autoconfiança para que ele consiga ir para o mundo. E hoje, Luciana, a maior parte dos casos que chegam na clínica, não só na minha, mas de vários colegas, são crianças com insegurança e ansiedade. Era justamente a pergunta. Como preparar essas crianças para lidar com as frustrações da vida, as emoções, né? Em uma sociedade que quer tudo de imediato. Isso, perfeito. Então, o desenvolvimento emocional, ele tem um peso muito grande diante da paternidade. A paternidade é que vai ajudar essa criança a lidar com as frustrações, a adiar as recompensas. Então, essas duas características, por exemplo, são características que a OMS classificou como essenciais para evitar o que a gente está tendo hoje de uma crise da saúde mental infanto-juvenil a nível mundial. Sim. Né? Capacidade de lidar com frustrações e adiar as recompensas. Então, quem é que vai ajudar ali a criança a resistir um pouco, a se frustrar? A mãe, qual é a função da mãe? Proteger e nutrir. Então, dificilmente ela vai fazer isso de uma forma tranquila. Sim. Né? Ela vai fazer isso com muita dor, porque o instinto dela vai proteger. Né? Vai não querer frustrar essa criança. E a gente saiu de um polo de educação autoritária e foi para um outro polo de educação mais permissiva. Então,
se a gente pudesse nomear entre masculino e feminino, né, que está dentro de todos nós, esse masculino e esse feminino, né, a gente tem uma educação que era muito masculina, né, na geração dos nossos pais, em que era muito autoritária, e hoje a gente tem uma educação que a gente poderia brincar com esse termo, né, do feminino, que ela é muito feminina, em que ela traz muita permissão para a criança, isso era necessário, né, acontecer, legitimar, escutar a criança, isso é necessário, só que está faltando agora a página 2. Essa página 2 que está faltando é essa presença dessas funções masculinas, que inclusive a mãe precisa fazer isso, porque não dá mais para ela esperar para o pai. E para você isso seria o equilíbrio para a gente encontrar entre essas duas fases? Exatamente. A criança ela precisa ser escutada, ela precisa de legitimidade e ela precisa de contorno. Então, esse contorno é dado pelos limites, é dado pelas regras, né? Não é combinado. Hoje as famílias têm mania de ficar fazendo combinado. Tem coisa que é combinado, Sim. né? Que quando a criança pode decidir algo, você está combinando com ela. Então, eu quero ir tomar sorvete ou vou comer um doce, né? Aí a criança vai lá e toma o sorvete, né? Aí ela fala, agora eu quero comer o doce. Não, o combinado foi que você ia tomar o sorvete. Então, você não vai comer o bolo, né? Esse é um combinado que você fez com seu filho ali. E aí, quando a criança não respeita? E aí, quando ela não respeita, você acolhe isso, né? Então, aí entra a junção entre esse equilíbrio, o acolhimento Sim. feminino, materno e o contorno. Filho, eu sei que você queria comer doce, né? Talvez você imaginou que iria comer o doce depois, mas a gente fez um combinado e a gente vai cumprir esse combinado, né? Você está chateado, né? E assim, a gente foi para uma educação hoje de muita fala, né? De muita explicação, de muita escolha, Sim. né? Então, isso também tem sido um fator de insegurança para as crianças. A quantidade de escolha que as crianças têm hoje num dia, né? Então, que roupa você vai vestir, né? Você quer isso ou aquilo, a gente vai para onde, o o lanche que eu copo mando para a azul escola, o copo azul. ou o copo verde, né? São muitas escolhas que a criança está tendo hoje. Sim. Imagina pegar você, Luciana, e se tornar você CEO da Google em um dia, onde você ia assumir o lugar e ia ter que fazer tudo que o CEO faz. Como você ia se sentir? Todas as decisões rápidas, as reuniões que precisam acontecer. Você ia se sentir totalmente insegura. Sim, com certeza. Né? E é esse lugar que a gente tem que se colocar, né? Para tentar entender como deve ser difícil para as crianças. Porque a gente, às vezes, está tão sobrecarregado, estressado, que a gente não percebe. Então, ao invés de agir dessa forma, com a calma, acaba reagindo no impulso, né? Isso. E aí o pai, ele vê muitas vezes a necessidade do contorno, mas quando ele vai colocar esse contorno, esse limite, o que é que acontece? Ele termina sendo autoritário. Sim. E aí quando ele é autoritário, a mãe fala o quê? Não, né? Você não vai falar com meu Não filho vai desse falar. jeito, eu que vou assumir aqui, Isso. né? E ele fica olhando aquilo distante. Ele fica silenciado e ele se silencia, assim como eu me silenciei por 3 anos para cortar as unhas do meu filho, né? Então, é esse desafio que a gente tem pela frente e eu vejo essa como uma das principais causas dos grandes desafios comportamentais que as crianças estão apresentando hoje. Então, hoje, qual é a nossa meta enquanto pais? Criar filhos emocionalmente saudáveis, né? Hoje é isso que todo mundo quer. Sim. A gente já não está tão preocupado com os estudos, porque a gente está vendo inteligência artificial, porque a gente está vendo o mundo se transformando, as profissões que vão acabar, né? Então, essa preocupação que existia antes, né? Talvez dos nossos avós, a preocupação era em que as crianças conseguissem sobreviver diante de 10, 20 filhos, né? Então, vingou aquele ali. Depois, a preocupação foi ler e escrever, né? Então, vamos aqui dar algum futuro para ele. Depois, a preocupação foi, vamos fazer ele fazer uma faculdade para ele conseguir estar no mercado de trabalho e talvez isso garanta alguma coisa, né? Hoje, existe todas essas preocupações, mas o foco é criar filhos emocionalmente saudáveis. E a gente está perdendo a mão exatamente nisso. Até porque, para criar filhos emocionalmente saudáveis, os pais precisam estar bem emocionalmente, né? E aí a conta não fecha. Então, vamos procurar ajuda terapeuta, vamos, né? Isso. Estudar, procurar entender mais e não ficar com aquele pensamento que a gente carregou durante tanto tempo, né? A gente precisa desconstruir isso e nós, como pais, precisamos guiar e tentar mudar isso. Isso. Né?
Então, a educação parental ela está crescendo muito, Que bom. né? Isso é muito bom. Os pais estão buscando, sim, e eu indico cada vez mais grupos de pais, né, com uma orientação parental, né? Você buscar uma psicoterapia que Vocês até tenha... fazem esse trabalho, né? Tem um grupo terapêutico aqui. Isso, Fala um isso. pouquinho. A gente tem o grupo terapêutico Alcateia, né, que funciona na Pituba e tem também em Lauro de Freitas, né, que é um grupo para crianças presencialmente e, além desse grupo presencial, a gente tem encontros dos pais virtuais, né? Então, a gente engloba aí a família através desse programa, né? Então, quanto mais esses pais estão dentro do processo terapêutico dos filhos, mais saúde, né, mais potência a gente tem para ajudar os filhos a crescerem emocionalmente saudáveis. Não adianta você colocar o seu filho num psicólogo, certo? E achar que esse trabalho vai estar sendo feito, porque o psicólogo tem 1 hora na semana, por talvez 3 meses, 6 meses, 1 ano, né, para ficar com o seu filho. E a forma mais rápida e mais potente, porque as crianças são urgentes, né, são os pais irem para esse processo terapêutico, entrarem nesse processo terapêutico. Eu digo muitas vezes que o problema não está na gente enquanto pais. O problema está no encontro, ou melhor, desencontro da educação que a gente recebeu com a educação que é necessária das crianças de hoje. Sim. É aí que está o problema. Então, a gente precisa largar esse chicote da culpa enquanto pai ou mãe e entender que o mundo inteiro está transformado e a gente precisa se transformar para dar conta desse mundo de hoje, né? Então, esse é um Adaptar à desafio. nova realidade, né? E se Isso, moldando ao que a gente precisa. isso. E aí, quanto mais esses pais entram no processo terapêutico, né, de forma contínua, então não é você fazer uma sessão com seu filho e seu filho faz 10 com o terapeuta. Isso vai ser muito lento, isso vai ser muito vagaroso. O seu filho precisa de uma velocidade, né? Ele está vivendo desafios ali reais, está vivendo um sofrimento psíquico real, que aquilo pode marcar a história dele, né? Então aí entram o excesso de diagnósticos que a gente tem, né? Então a gente entra essa sociedade que está adoecida. Por quê? Porque, como você falou, a gente enquanto pais, a gente também está adoecido. Então a gente precisa buscar ajuda. Vamos buscar ajuda. Vamos criar grupos parentais no trabalho, né? Sim. É um exemplo. Sim. Vamos criar grupos parentais na escola. A escola pode ser esse espaço, né, de juntar esses pais cada vez mais. Com certeza. E quando a visão da mãe é diferente do pai, como fazer Sim, eu faço esse trabalho também que eu chamo de alinhamento parental, né? ali? Principalmente quando o casal é separado, né? Que esse diálogo, essa comunicação, às vezes só acontece ali na sessão comigo, né? Então, qual é o grande desafio aí? O desafio é cada um entender que existe a sua função. Então, a mãe, por exemplo, ela tem todo esse aparato de cuidado, né, que ela desenvolveu, o pai não tem. E aí, o pai vai levar a criança para cair na piscina, né? E aí, a mãe fica, né, trazendo, perguntando se trouxe toalha, se Passou levou, protetor se passou solar. protetor, se fez um bocado de coisa, né? E o pai vai dizendo, né, não, não, e vai pegando tudo. E aí, uma outra cena essa mãe combina com o pai os limites dela, né? Então é o seguinte, você quer levar ele, você, né, quer sair, mas eu preciso te mostrar quais são os meus limites enquanto mãe. O meu limite é o protetor solar. Você pode até ir sem toalha e ele fica com frio, e depois é você que vai ver esse frio dele e vai dar conta desse frio dele, mas o protetor solar é o meu limite. Então, quando essa mãe consegue estabelecer quais são os limites dela, esse pai consegue ter uma margem de erro um pouco maior, né? Porque ele Sim, vai errar sim. nesse sentido. Assim como a mãe errou muitas vezes, só que ela errou ali sozinha com a criança e ela ultrapassou aquele erro que ela nem lembra mais, né? Então, esse é um caminho, é ajudar essa mãe, primeiro, a entender que existe uma função ali super importante, que é a função paterna, que é a função mais necessária que eu vejo hoje, né? De ajudar essa criança a se desenvolver de forma saudável emocionalmente, ajudar a lidar com as frustrações, e esse pai vai empurrar a criança para o mundo, né? Então, ela precisa entender que essa função ela é necessária, né? E ela vai precisar, de alguma forma, se revirar para conseguir entregar isso. E o pai precisa entender também a função dele, né? E vai entender que ele precisa rasgar esse espaço, porque a mãe não vai entregar para ele. A mãe não vai entregar. Então ele vai rasgando e conquistando esse espaço,
né? Então é assim que os dois começam a se alinhar. Por quê? Porque a mãe vê o pai conquistando e começa a soltar, né? Então a mãe vê o pai assumindo uma forma diferente da dela, porque muitas vezes os pais terminam repetindo, né, a maternagem, e isso não é o que a criança precisa. Então a mãe vê uma forma diferente da dela e ela, tá, eu vejo até de uma forma autoritária o que ele fez, mas olha aí, ele não fez a birra que ele faria comigo, né? Da Sim, forma como o pai fez. sim, Então, será que eu posso acrescentar alguma coisa disso que o pai está fazendo na minha prática? Então, começa a ver um liquidificador ali dos dois, né? Porque, em geral, o pai aprende com a mãe porque ele precisa muito, né, da conexão, da empatia. Mas o desafio maior é a mãe aprender essa necessidade, né, dessa autoridade, dessa forma de empurrar mesmo o filho para o mundo, né, de soltar ele ali, e alguns desafios vão ser necessários, né? O perigo, existe uma margem ali daquele perigo. O risco, ele é necessário para o desenvolvimento da autonomia, sim. mas o perigo não. Então, esse é o desafio, né? Encarar Esse é o desafio. reconhecer esse limiar entre o risco e o perigo. É o mais difícil, né? Sim, Porque a gente quer que os filhos cresçam, a gente quer que eles se desenvolvam, mas tem a questão dos. Eu costumo dizer assim que são coisas que a gente tem que prever. Porque se acontecer, não volta mais. Quando eu tô num parque muito movimentado, a gente foi para um parque aquático. Se eu perder meu filho ali, já não era. dá para ter um erro. Não dá pra. Entendeu? Então são erros que antes eu preciso prever que pode acontecer, né? Ele pode se afogar, sabe nadar, mas pode acontecer alguma coisa, tropeçar, alguém não vê. Então tem todos aqueles riscos, né? Então são coisas que eu digo que a gente tem que pensar mesmo antes para evitar coisas que não tem volta. Isso. E esse pai, ele só consegue desenvolver esse cuidado alerta, né, se ele já tem uma história ali de cuidado com o filho dele. Se ele não tem essa história, esses cuidados que não podem. A gente não pode cometer erro nesse exemplo, né, que você trouxe do parque aquático, eles vão ser os primeiros erros. E não dá para ser o primeiro erro nesse sentido. Então ele precisa ter uma história de cuidado com esse filho para ele ver, opa, botei meu filho aqui no cangote e ele bateu a cabeça, né? O pai Sim, adora fazer isso, sim. né? É uma cena clássica. Bota o filho no cangote, o filho bateu a cabeça quando passei pela janela. Pô, que mancada, não vi isso acontecer. Ok, esse erro vale, Vale, passou, passou. né? Talvez criou um galo, você viu o seu Sim, filho chorar. Isso é isso. importante para você perceber que não se trata da mãe reclamar com você, se trata da dor do seu filho, né? Então, são esses erros que precisam acontecer ali para irem criando esse endosso do que é, né, esse cuidado do meu filho. Até onde eu posso errar e até onde eu não posso, né? Quando a criança na piscina não dá para errar, né? São 30 segundos, né? 45 segundos, enfim, que aquilo ali pode ser definitivo. E assim, você acha que as novas gerações de pais já se envolvem mais ou ainda tem uma certa resistência? Sim, a gente teve um avanço muito grande em relação a essa nova geração de pais. Eu diria ainda da minoria, não da maioria, né? Existem pais que estão mais conscientes, mas já é algum avanço. Mas, em geral, é um avanço no cuidado, às vezes, prático. Sim, Então, a gente tem pais hoje que sabem quando a fralda está acabando, quando a roupa já está curta, que sabem quanto o filho calça, né, que vão no pediatra, que trocam fralda, que, enfim, que estão, de uma forma talvez tão ali no cuidado quanto as mães, sim, né? Talvez não tão, né? Que é muito difícil, porque além desse cuidado prático, né, aí entra o desafio do que os pais não fizeram ainda. É o cuidado emocional, sim, né? Então, essa parte do cuidado emocional, eu vejo pouquíssimos pais ainda sim. atentos e presentes a isso. O que é isso? É você olhar para o seu filho, quando ele entra em casa da escola, e com um olhar você sabe como o seu filho está. A mãe tem esse poder, Sim, né? E o pai também tem. Só que para ele ter esse poder, ele precisa ter essa história, né, de cuidado com a criança e essa história emocional com ele mesmo. Então, o pai, ele, em geral, ele tem um bloqueio emocional das próprias emoções. Como é que ele vai corregular a emoção do filho
se ele está bloqueado com a própria emoção. Ele não consegue sentir a emoção do filho, ele não consegue. Porque o que ajuda a corregulação das emoções dos nossos filhos é a conexão. Não é o que eu vou falar, não é tanto o que eu vou fazer, mas é principalmente o quanto eu consegui me conectar com aquela emoção que o meu filho está trazendo. E aí entra aquela frase que tem que tinha na porta, que eu perguntei se Sim. era sua, que eu achei linda. Eu vou até ler aqui para vocês, Sim. gente, para a gente comentar. Só podemos guiar uma criança para um lugar que já fomos. Além disso, podemos apenas acompanhá-los. Perfeito. Isso. Foi uma fala sua. Essa frase, ela traz a ideia da guiança, né? Então, a gente, enquanto pais, eu gosto sempre da imagem do barqueiro, né? Ou do barco. Então, você pega um barco para atravessar o rio. Depois que você atravessa o rio, você não carrega esse barco adentro da floresta. Sim. Se você carregar, né, você vai ali, você não vai conseguir ir longe. Então, o nosso lugar é apenas de guiar os nossos filhos ali. A gente vai estar por um tempo. E o nosso papel é se tornar dispensável. Essa é a nossa missão. Existem muitos pais que querem ser avós antes da hora, né? O avô vai mimar, o avô vai ficar ali, né? O avô não é para ser dispensável, né? Então, esse não é o nosso papel. O nosso papel envolve a firmeza, envolve a autoridade. O que traz segurança, Luciana, para as crianças? De uma forma bem resumida em uma palavra: autoridade. É isso que traz segurança para elas. E é por isso que a gente tem, né, uma crise enorme de insegurança. Quase todos os problemas que chegam na clínica hoje são uma derivação da insegurança da criança. Então, a gente está falhando nisso. E a guiança envolve a autoridade. Quando você pega um guia para ir numa floresta, esse guia precisa ter autoridade. Qual é a autoridade? Ele precisa conhecer a trilha, né? Sim. E você precisa confiar nele. Confiança. Né? Se você não confia nele, você não tem como percorrer aquela trilha. E o guia vai na frente, por quê? Porque se tiver cobra, o olhar dele é mais treinado. Ele vai falar: opa, para, todo mundo para atrás dele, né? Para a cobra passar. Se ele não está na frente, quem pisa na cobra é quem tem o olhar desavisado, que não foi treinado para ver isso. Então, o nosso papel é esse. Pode ser que, às vezes, o guia, por não lembrar daquela trilha ou por estar indo num caminho novo, o guia se perde um pouco, né? E ele ainda não coloca a pessoa na frente, que é menos treinada. Ainda assim, ele está ali assumindo o risco. Ainda assim, ele está ali junto assumindo o risco. Isso que é acompanhar a criança. Então, você pode chegar para o seu filho, em algum momento de muita dificuldade, e dizer: filho, eu não tenho a menor ideia do que fazer com você agora. Eu nunca fui o seu pai com 9 anos. Eu não sei o que fazer diante disso que você está me trazendo, mas eu estou aqui com você. E eu vou enfrentar isso junto com você. Isso é estar do lado, né? É a gente se reconhecer, né? Isso. Você passa segurança e você se reconhece como também vulnerável. Mas é uma vulnerabilidade que você diz para ele: opa, mas ainda assim a gente vai enfrentar isso juntos. Eu estou do seu lado. Papai está aqui. Ele sente que tem uma força maior do que ele, né? Mas ele só vai sentir que tem uma força maior do que ele se você se colocou nesse lugar. Se você não se coloca, se você quer ser amigo, pai amigo, que é muito bom, mas é uma consequência, não é uma busca para a gente fazer, né? Dificilmente ele vai sentir a segurança. Você pode ter uma relação maravilhosa com seu filho, mas quando o bicho pegar para ele, dificilmente ele vai te procurar. Ele vai procurar quem ele sente a segurança maior. Como é que a gente faz para criar os vínculos mais fortes diante da rotina que a gente tem, né? Dessa correria da vida. Como é que a gente faz vamos parar aqui, vamos entender o que realmente importa? Sim, sim. É uma pergunta muito boa, porque um dos grandes desafios quando eu vou falar para os pais, eles me dizem assim: mas André, não dá tempo. A vida é muito corrida, não tem como educar dessa forma, né? É mais rápido eu punir as crianças do que aplicar uma consequência, né? Então, a gente tem a cena clássica do banho, né? Do dia a dia. Então, a gente vira para o nosso filho e fala: vamos tomar banho? Né? Já começou errado. Sim. Né? Porque não é para ser uma pergunta.
O lugar de trazer ordem para a vida dos nossos filhos é nosso. Eles não estão ali para saber o momento de tomar banho, o momento de comer, o momento de sair, o momento de se arrumar. Eles não têm essa percepção temporal. Então a gente está ali para trazer essa ordem. Então a gente dá uma ordem. Precisa ser militar, mas é uma ordem. Sim. Né? Então como é que pode ser uma ordem que não é militar? Seu filho está brincando com alguma coisa, você vai lá e traz um aviso prévio. Filho, daqui a 5 minutos, dependendo da idade, 10 minutos, a gente vai tomar banho. Pronto, você deu a ordem. Chegou nesses 5, 10 minutos, filho, agora o tempo já acabou. Agora está na hora da gente ir para o banho. Ah, papai, não quero ir. Continua brincando. Eu legitimo a vontade dele. Filho, eu entendi que você quer continuar brincando, mas agora está na hora de ir. Ah, papai, eu não vou. E aí o que é que a gente faz? A gente tira o brinquedo dele. Licença, filho, mas você não pode brincar agora. Agora está na hora de ir para o banho. E aí a gente faz o quê? A gente fica ali. Aí ele começa a conversar e você começa a conversar, a trazer argumento, a dizer que tem luz estroboscópica no banheiro, que vai levar o bichinho que ele gosta, que tudo isso é para ser uma exceção. Mas se você está sempre manipulando o seu filho para ele fazer o que precisa fazer, ele não vai seguir você. Ele está fazendo para ter uma recompensa. Né? Então a gente fica ali, diante dele. Filho, a gente precisa ir para o banho. Aí ele vai ficar olhando para cima, porque ele não vai poder brincar, ou ele vai tentar sair, talvez, por exemplo, se for uma criança pequena, né? Você não deixa. Você fica ali corporalmente. Diz, filho, a gente agora precisa ir para o banho. Eu sei que você quer sair, eu sei que você quer fugir, eu sei que você quer fazer outra coisa, mas agora não pode. Agora está na hora do banho. Eu vou Sim? simplificar uma situação aqui. O meu Léo, meu filho, né? Ele tem 9 anos e ele tá numa fase desafiadora. Quando eu vou buscar ele na escola, eu já vou o caminho. Léo, quando a gente chegar em casa, você vai direto pro banho, eu vou preparando sua janta. Não. Como não? Vai ser assim. Eu preciso que você tome seu banho enquanto eu esquento a comida e depois a gente come juntos e brinca juntos. Vai ter um momento para tudo, vai ter mais tempo para fazer as coisas antes da rotina do sono. Ah, porque eu estou com muita fome. Você está com muita fome, mas dá tempo de tomar banho, é o tempo que eu vou preparando a comida. Não, porque eu não aguento, eu não. Aí é aquele drama. Então, assim, eu já vou preparando da escola o caminho todo, tentando preparar. Sim. Mas chega em casa, é aquela coisa. Vai direto pra cozinha. Lava as mãos, Léo. Chegou em casa, lava as mãos. Aí lava as mãos. Claro que eu vou lavar. Eu sim, mas agora vamos pro banho como a gente combinou? Eu vou aqui preparando um pãozinho, boto na airfryer aqui enquanto você vai. Aí, que sim, ele já tinha pego o pão dele, pão de queijo, botou na airfryer. E eu falei, eu olho aí enquanto você vai. Mas tem dias que eu falo 5 vezes, 6, 7, eu falo, meu Deus, como aplicar educação positiva assim? Então, pronto, vamos lá, nesse exemplo aí. Se você está falando mais de uma vez, a partir da segunda vez, você está diminuindo a sua autoridade da primeira vez. Então, esse é o primeiro erro que a gente comete sem perceber, Sim. né? Então, se eu estou falando mais de uma vez, eu estou prejudicando quando eu falar uma vez. É aquela clássica história do contar, Isso. né? Vou contar até 3. Então, se você vai contar até 3, ele já sabe que quando você falar, ainda não é o momento de fazer, né? Ele vai esperar você entrar nesse tom, né, mais sério, às vezes se incomodar, se irritar, para quando chegar no 3, né? E isso, com a idade avançando, começa a se intensificar. E não funciona mais como funcionava com a gente. Por quê? Porque com a gente, o lugar da criança era muito estabelecido, era muito claro, né? A criança ficava embaixo da mesa, comia depois dos adultos, há muito tempo atrás, né? Não tinha a liberdade para ver a TV só na hora que os pais não estavam. O lugar era muito claro da criança. Então, isso funcionava. Funcionava para quê? Funcionava para a criança obedecer. Sim. A gente cresceu com os efeitos colaterais disso, né? Mas funcionava a nível de obediência. Mas hoje isso não funciona mais. Por quê? Porque o lugar da criança está dissolvido na sociedade e na família. Então, você vai trazendo essa educação de antes e cada vez você vai precisar intensificar mais. E cada vez que você intensificar, ele vai intensificar mais até um ponto em que você se desconecta totalmente do seu filho, né? Então, isso não dá mais, não é o caminho mais, né?
E aí qual é o caminho? A gente sabe o que não é para fazer e a gente dificilmente sabe exemplos, né, inspirações de como a gente pode fazer com o nosso filho. Então vamos voltar a cena aí com o seu filho. Você falou uma vez só, filho, a gente vai chegar em casa e vai fazer tal e tal coisa. Não precisa ficar preparando durante muito tempo. É uma vez. A gente vai chegar tal e tal coisa. Você já sabe que ele ainda não está nesse modo automático, que ainda é um desafio para ele. Você não entra em casa e vai fazer outra coisa. Você fica do lado dele. Você acompanha ele corporalmente. Filho, eu tô vendo que você está indo para a cozinha, mas primeiro a gente precisa lavar a mão. A gente acaba deixando muito solto, né? Isso, achando que Que pela idade, né, ele já deveria estar fazendo e vai fazer porque tem outras necessidades, né, pra gente fazer em casa. A grande fala, né, dos pais é, André, mas dá muito trabalho. Eu preciso entrar, chegar em casa e arrumar a comida, sim, né? Eu não sim. posso ficar ali do lado dele, eu não posso ficar esperando, no exemplo do banho, ele confiar em mim e ir pro banho, ele se entregar à minha guiança. Eu não posso ficar esperando isso. Aí eu digo a você, se você não faz isso, porque você vai perder mais tempo no início. Depois isso vira automático. Isso, Quando você isso é fala, ele verdade. faz. Sim, Então, você, na verdade, não está pegando um atalho quando você está fazendo por ele, quando você vai fazer alguma coisa porque ele precisa fazer alguma coisa ao mesmo tempo, né? Vai arrumar a casa enquanto ele precisa. Não, você está pegando um caminho mais longo quando você bota na frente da tela, né? Porque você precisa fazer outra coisa. Isso não é um atalho. Isso a médio e longo prazo trazem prejuízos enormes para a autonomia dele e vai trazer um atraso muito grande na sua vida. Então você vai ter ali um atraso, entre aspas, no início desse processo, em que você precisa chegar e você não vai poder fazer outra coisa. Você vai chegar em casa, até isso virar um procedimento para o seu filho, você precisa estar do lado dele corporalmente. Então, agora a gente vai lavar a mão, filho. Ah, não, você precisa lavar a mão. E aí você fica ali, até ele, né? Lógico que se tiver horário, faz o que dá. É a mãe real, né? E a gente sempre vai ser apanho para real, mas a gente pode ter um norte, né? Então esse é o norte. Você fica ali. Em algum momento ele vai. Às vezes demora um pouquinho, às vezes demora mais. Aí depois de lavar a mão, ele quer comer. Não, filho, a gente não vai comer agora. A gente vai tomar banho. Quando você contou o exemplo para mim, eu não sei se você fez isso com ele, mas você perguntou ao seu filho, você fez uma pergunta. Vamos para o banho? Não foi. é? Sim, sim, Isso. verdade. Quando Quando eu você cheguei em casa, eu pergunta, informei no carro, ó, quando chegar lá, vamos tomar, vai é, tomar banho. E quando eu cheguei em casa, vamos, Léo, tomar banho. é. Então, Léo, agora está na hora do banho. Vamos tomar banho agora. É uma afirmação. Não é uma pergunta. Porque se você está perguntando, ele pode dizer não, né? Tá. Ele não pode dizer não. Então é uma Verdade, afirmação, não. né? E aí você, agora, Léo, a gente não vai comer antes, a gente vai pro banho. Ah, mas eu tô com fome. Aí começa a chorar, aí Isso. faz aquele caso todo, diz que vai ficar desnutrido, etc. Aquela Isso. cena toda, né? De pai e mãe. E você sabe dentro de você que não é a fome que ele tá fazendo. Ele tá fazendo isso porque ele não quer fazer o que você está Tomar o trazendo. banho, isso. Se você percebe que ele está com fome, ok, naquele dia ele come. Mas se você percebe que ele está resistindo à sua guiança, não tem a Não ver com a tem. fome, então você resiste. Você é firme. Ok, tô vendo que você está aí dizendo que vai ficar desnutrido, que vai morrer se você não comer agora, né? Você fica ali sustentando essa cena até que essa cena se esgote. Ah, André, demora muito. Demora no início. Depois, se você faz isso 1, 2, 3, 4, 5 dias seguidos, pode olhar o sexto dia. Quando você falar, ele vai perceber que não tem saída. Dentro de você também você começa a ver que não tem saída. Ele não tem a possibilidade de entrar em casa, lavar a mão e ir para o banho. Ele não tem a possibilidade de fazer outra coisa a não ser isso. E não tem, assim, como abrir uma exceção. Se a gente abrir uma exceção, quer dizer que vai prejudicar a forma dele. Não, é saudável a gente abrir exceções quando a gente percebe que não faz mais sentido. Então, se você percebeu que naquele dia ele está com fome, tá tudo bem. Dentro de você, você está fazendo, está deixando ele comer antes porque você percebeu que ele está com fome. Não é porque você não quer ser firme. Não é Tá, porque você não quer vamos pegar um conflito. outro exemplo. Mãe, eu quero descer pro play pra jogar bola. Então eu não ia pedir pra ele tomar banho antes de descer. Eu falei, tá, tudo bem. Nesse caso, sim, eu vou deixar você ficar meia hora Isso, brincando. Quando você subir, você toma banho, ok. isso. Se faz sentido para você, Tá. vai fazer sentido para a criança como uma exceção e não como uma flexibilização a mais, né? Eu gosto da imagem de pais e mães bambus, né? O bambu ele é firme, mas ele é flexível. No dia a dia, na educação dos filhos, a gente precisa de flexibilidade, porque senão a gente se torna autoritário. Autoritarismo tem a ver com a rigidez, não é com a firmeza.
Então, a gente pode ser firme e flexível. Tá, e com relação a castigos? É, eu não diria que é um castigo, porque para ele, quando ele não faz, eu acabo falando assim: se você não fizer isso agora, você não vai usar a tecnologia na sexta, que é quando eu libero a tecnologia, sexta, sábado e domingo. Sim. Então, isso seria viável? Ou eu estou prejudicando ele de alguma forma? Sim, sim. Por quê? Porque é uma punição que você está trazendo. Né? O que você está trazendo não tem correlação imediata com o que ele fez. Só tem se for alguma coisa em relação à tela. Por exemplo, se ele estiver usando a tela fora de hora, qual é a consequência? Você tira a tela. Mas se ele fez qualquer outra coisa que não tem nada a ver com a tela, não tem nenhuma aprendizagem, né? Não tem nenhum sentido positivo para a educação dele você tirar a tecnologia. No meu sentido, eu estava fazendo o quê? Já que não é uma coisa positiva, o excesso de tela, então eu vou punir ele com algo que não vai Exatamente. fazer bem para ele. Eu vou Mas, na tirar verdade, uma é uma coisa que ele punição. gosta, isso é uma punição. Eu vou tirar uma coisa que ele gosta para ele fazer aquilo que eu estou falando. Quando a gente faz isso, a gente não está promovendo uma aprendizagem de consciência do porquê que ele não pode fazer aquilo. A gente está promovendo uma obediência. Só que, lembra do que eu falei? A obediência não funciona mais a médio e longo prazo. Então, esse é o grande problema que tem acontecido hoje. A gente está, né, na mesma tecla da nossa educação com a tecla dos nossos filhos. E aí entra os grandes desafios. Sim. Né? Então, a gente precisa fazer uma educação em que promova a consciência do erro que ele fez. Então, se ele rasgou uma coisa, ele precisa consertar. Se ele sujou, ele limpa. Se ele xinga você, qual é a consequência dele xingar você? Essa é muito boa, né? Se ele xinga, é porque ele está usando a palavra com você, ele está usando a comunicação com você. Se ele não tem a capacidade de usar a comunicação de forma harmoniosa, ele perde a comunicação com você. Não é para cortar a língua dele. Mas você fica sem falar com ele durante um tempo. Você explica, filho, dessa forma, falando comigo, a mamãe não se comunica com você. Tá, faço. E aí você fica um tempo ali, espera ele buscar uma vez, duas vezes você, né? Depois agora eu posso falar com você. E você sabe, você lembra por que eu estava sem falar com você? Bateu em você, qual é a consequência? Bater significa que ele tem proximidade física com você. Então ele perde a proximidade física com você. Tirar a tela não vai resolver nada, não vai ajudar ele a entender que para estar próxima de você, ele precisa estar de forma harmoniosa. Então é assim que a gente vai, pela ação, trazendo uma aprendizagem de consciência do porquê que ele não pode bater você. Por que a gente não bate nas pessoas? Porque senão você tem que ir morar fora da sociedade, lá nos Himalaias. É por isso que a gente não bate. Não é porque é feio, Isso. ou é porque é errado, ou é porque não é legal. Tudo isso Então, é muito abstrato. Sim, claro. Né? Você não pode bater porque ninguém vai ficar do seu lado se você bater. É isso que ele precisa entender. Então, cada ação da criança pode ter uma consequência. Cada transgressão que a criança faz pode ter uma consequência. Brincou de bola no lugar que você estava testando para ver se rolava brincar de bola. Quebrou alguma coisa, não brinca mais de bola ali. E ele vai buscar uma forma de reparar aquilo que ele quebrou. Vai pegar do porquinho dele, né? Vai tentar consertar com cola. Mas sabe o que eu acho que vem também aí de desafio maior ainda? É como enfrentar, como conseguir continuar com isso se a sociedade, se o exemplo de fora não ajuda. Como é que a gente faz para, como é que diz? Para encarar isso, mesmo que seja diferente da forma da gente pensar. Sim. Você entendeu? Porque às vezes assim, a gente impõe de uma forma. O Léo não pode ficar sem usar o cinto de segurança. Não é uma opção. É lei, a polícia vai parar, vai ter multa, então você tem que usar. Quando ele vai com um coleguinha, a tia fulana não bota cinto, eu não precisei colocar. Sim. As exceções, elas não são um problema. O problema é a regra. Então, que o avô ou a avó vai passar o doce embaixo da mesa, né? Os momentos que ele vai fazer uma transgressão que ele não faz em casa, né? Não usar o cinto de segurança, né? Uma tela ali ou outra que ele vê a mais, que em casa não pode. Isso faz parte da nossa sociedade. Sempre existiu. Mas o que importa mais é dentro de casa. O que importa é essa bolha dentro e na escola, que é o convívio diário. Então, por exemplo, essa lei
das crianças não poderem levar, né, as telas. Isso era importantíssimo acontecer, porque os pais não tinham como, né, ter esse controle, porque a criança estava na escola. Então, isso era uma obrigação, né, Sim. da escola de fazer isso. Muitas escolas até proibiram antes da lei, porque assumiam esse lugar de autoridade, né? Então, o dia a dia é o que mais importa. Se a gente faz o nosso trabalho ali nessa bolha, né, que é a bolha familiar, que é a bolha da escola, o nosso trabalho bem feito, as exceções elas são até saudáveis, Tá, porque elas mostram um pouco outras possibilidades. tá. O avô e a avó Sim. são super saudáveis para a criança. É onde a criança aprende a primeira vez a transgredir fora da mãe e do pai. Isso tem um sentido enorme de conhecer o mundo, né, através daquilo do que está seguro, né? Eu conheço o que está seguro, então o que não está seguro eu não conheço. Então os avós têm essa responsabilidade, né, de apresentar o mundo dessa forma. E assim são os amigos, né? Assim funciona com os pais de outras crianças. Lógico que quanto mais afinado, por exemplo, se você tem um grupo de pais em que esse grupo de pais tem uma afinidade em relação ao uso de tela, isso ajuda muito, né? Com certeza isso ajuda muito, porque Sim. essas crianças vão se ver com uma frequência, né? Mas isso não é essencial. Meu filho, por exemplo, eu trago algumas questões em relação à alimentação e ele vem perguntar, ele vê as crianças no aniversário pedindo e tal, ele, papai, posso comer tal coisa? Né? Sim, isso você pode, filho, isso você não pode. Ele sabe que é diferente em outros lugares. A priminha faz diferente e que lá na nossa casa tem uma outra forma de educar. As crianças aprendem isso muito rapidamente. Qual é o maior presente que pais e mães poderiam dar para os seus filhos? Para a gente fechar. Sim. Se você está escutando esse podcast, né, agora, e não importa a idade do seu filho, se seu filho tem 2, se tem 7, se tem 12, né, se tem 15, como seria a sua personalidade hoje? Como você seria se os seus pais tivessem ouvido esse podcast? Então, esse é o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos. É o autoconhecimento. É buscar essa transformação na gente. Quanto mais a gente, enquanto pais, busca e não tem um tempo limite para isso, não tem uma idade em que não seja mais possível, né? Quanto mais a gente busca essa transformação, mais a gente abre espaço para os nossos filhos serem eles mesmos. Porque os nossos filhos carregam aquilo que a gente não conseguiu curar na nossa vida. Então, quando a gente dá conta dos nossos desafios, a gente libera eles, para eles serem quem eles são. Poxa, André, que bacana. Que alegria ter você aqui, viu? Obrigada por estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento. Tá trazendo tanta coisa bacana aqui pra gente, para os nossos ouvintes. A casa é sua. Volte quando quiser. É um prazer imenso ter você aqui. Eu agradeço também, Luciana. Agradeço o trabalho que você tem feito, tenho assistido os outros podcasts. Parabéns, parabéns por estar levando essa mensagem ao alcance de mais pessoas. Maravilha, muito obrigada. Gratidão. Educar não é sobre perfeição, gente, e sim sobre presença, vínculo e constância. Quando caminhamos com firmeza e amor, damos aos nossos filhos a chance de crescerem seguros, respeitosos e muito mais preparados para o mundo. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe esse episódio com outras famílias que também buscam caminhos mais leves e conscientes da educação. E dá aquele joinha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, combinado? Não esquece, dá para assistir no YouTube, a gente também tá no Spotify e pode acompanhar a gente lá com os nossos conteúdos no Instagram, lá do Laços Fraternos, combinado? Beijos, aquele abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!